Ok, pessoal, então após a gente ter adquirido os conhecimentos necessários para fazer insert, select, delete e update utilizando o PDO, nessa videoaula a gente vai estar então iniciando aí a nossa introdução à orientação a objetos. Para a gente poder trabalhar com programação orientada a objetos, primeiro a gente tem que saber o conceito de como utilizar e qual é a função da orientação a objetos dentro da nossa aplicação. Para isso, eu abri aqui o Wikipedia, que ele tem a definição exata do que seria a orientação a objetos. Eu vou estar lendo aqui para vocês. E a gente vai estar aplicando essa base de conhecimento aí na prática. Então, a orientação a objetos é um paradigma de análise, projeto e programação de sistemas de software, baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas de objetos. Então, ele não é uma forma... Assim, não é uma outra forma de programar, não é uma outra programação. É o PHP, ainda assim, ele pode ser aplicado tanto ao Pascal quanto Java, C++, JavaScript e até mesmo o CSS utiliza orientação a objetos. Por ele ser um paradigma de análise, ele é apenas uma forma diferente de você se organizar dentro do seu código, certo? Em alguns contextos, prefere-se usar modelagem orientada a objeto em vez de programação de fato. O paradigma orientação a objeto tem bases conceituais de origem de campo de estudo da cognição, né, que influenciou a área de inteligência artificial e a linguística no campo de abstração de conceitos no mundo real. Então ele é uma forma de passar o seu código a parecer o máximo com a lógica de pensamento do mundo real. Você tenta abstrair o máximo de código possível em um conceito de classes, né? Você abstrai toda a sua lógica do seu conteúdo HTML. Então, tudo que você for fazer de lógica vai ficar em um arquivo separado e pode ser acessado via objetos, né? Que é o conceito final que você tenta atingir, que é o objeto. Você programa com as ações, que seriam os atributos, atributos e métodos, e para atingir o objeto final, que seria, por exemplo, uma conexão, um insert, um select, aí seria o seu objeto final, né? Aqui, ó, na programação orientada a objetos, implementa-se um conjunto de classes que definem os objetos presentes no sistema de software. Cada classe determina o comportamento definido nos métodos. Então o comportamento da sua aplicação vai ser definido dentro dos métodos. E estados possíveis, que seriam os atributos, que são as variáveis que a gente define, né, pessoal, de seus objetos. Assim como o relacionamento com outros objetos, que eu já falei que o C++ utiliza, e assim por diante. Então, para início de conversa, a gente vai estar aplicando esses conhecimentos aqui na programação orientada, fazendo a conexão usando isso daí. Então, aqui eu tenho PDO, né? Eu vou criar uma nova pasta chamada PHP, PDO PHP-OO, tá? E é pra gente poder acessar aqui. Então eu vou acessar aqui PDO PHP-OO, né? PDO com PHP orientado. Então vou abrir meu Dreamweaver e vamos lá. Na programação orientada a objetos, como eu já disse, o que você for utilizar ele vai ser todo passado via objetos, que você vai ter toda a sua lógica abstraída em uma classe, né? A gente vai estar começando a ver isso daqui fazendo a conexão. Então eu vou criar a classe de conexão e eu vou estar explicando porque eu vou usar a conexão dessa forma. Eu vou explicar cada tag aqui para vocês entenderem. Eu vou abrir aqui minha pasta PDO PHPO, vou criar uma nova pasta chamada de classes, tá? Dentro dessa pasta eu vou salvar como BD. Antes de salvar, eu vou fazer o seguinte, para vocês entenderem porque eu ia salvar dessa forma. Eu vou criar a classe, ó. Toda classe no PHP é criada com a palavra reservada class, tá? Depois, seguido do nome da classe, BD, no meu caso BD, banco de dados. Abre e fecha chaves e dentro vão os atributos e os métodos, certo? Tendo criado a classe, você pode salvar para se identificar com o nome da classe, .class para identificar que é uma classe, .php para salvar como arquivo PHP. Então Ctrl S e aqui ó, BD, que é o nome da classe, .class
para saber que é uma classe .php. Então aqui agora eu salvo lá dentro da nossa pasta classes. Salvei e vamos lá. A primeira coisa a se fazer dentro de uma classe é definir o comportamento do sua classe. No meu caso, os atributos. No meu caso não, né? É a forma certa de utilizar. Você define os atributos, depois trabalha com os métodos a partir desses atributos. Eu vou criar um método privado que ele só vai poder ser acessado dentro da própria classe. Ele vai ser um desculpe aí, um atributo privado estático, tá? Porque ele vai ser acessado a nível de classe. Então você coloca o nome da classe BD e acessa dessa forma, que é a nível de classe, e o nome do seu atributo, tá? Então aqui eu vou colocar a variável com, certo? A estrutura de conexão que a gente vai estar fazendo é a estrutura de conexão singleton, que te dá uma performance maior no seu desempenho de acesso a banco de dados. Quando você utiliza o PDO da forma convencional, que é numa variável PDO, e vai acessando isso daqui dessa forma, toda vez que você faz esse hash de chamar, ele vai novamente acessar o seu banco de dados. Isso aqui não é da forma correta de se fazer, porque ele vai sempre exigir do seu hardware para fazer seus hashes. Usando a estrutura de conexão singleton, não importa quantas vezes você vai chamar esse método dentro da sua aplicação, ele sempre vai se conectar uma vez só, certo? Singleton. Single é único em inglês, né? Ou só, que se refere a uma coisa única. No meu caso, conexão única. Então, vou criar aqui agora um método público. Function vai ser um método mágico, que todos os métodos mágicos eles são chamados com underline, underline e o nome do método. No meu caso, construct. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Eu estou garantindo que essa minha classe vai ser construída assim que chamada. Então ela só vai ser possível ser acessada através da própria classe. Ela é uma estrutura de conexão singleton. Ela tem que ter um construct vazio, tá? Então só a classe vai poder acessar os seus atributos e métodos filhos, ok? Vou criar aqui agora um método público estático chamado de com. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, que vai ser o método para me fazer minha conexão. Dentro desse método, eu vou criar uma verificação que se a minha variável de conexão for nula. Aqui vai o segredo. Eu quero acessar esse método, esse meu atributo, ele é estático, privado e está dentro da minha própria classe. Como eu faço? Eu falei que eu tenho que acessar BD a nível de classe, então variável com, né? Só que como eu estou dentro da classe, eu tenho que acessar com self. Com self é como se eu estivesse escrevendo o nome da classe. Então, se self, variável com for igual a null, no caso, se is, underline null, né? Self, variável com. Aí eu vou garantir que essa minha conexão vai ter um valor para ele poder se conectar ao banco de dados. Espera aí que eu estou errando aqui o botão. Então, self com vai ser igual a new PDO. E aqui vai a mesma coisa que eu havia falado. Deixa eu ver aqui. Que erro é esse aqui? Ah tá, function, né? É um método, tem que ser uma função, lógico. Então aqui vamos lá, mesma coisa, MySQL host igual localhost db name igual banco underline teste, ponto e vírgula, root, senha em branco, né? Ok. E após ter feito essa verificação que se ele for nulo ele conecta, eu retorno o mesmo atributo que eu acabei de criar, que é o com. Então essa é a minha estrutura de conexão singleton, ok? Eu vou acessar ela aqui, atualizar, vou acessar classes, bd, classe. Então nenhum erro. Por quê? Eu só criei a minha classe, eu não estou conectando ao banco de dados. Eu vou criar então aqui agora um novo arquivo, um index. Vou salvar aqui com um index fora da pasta classe, só que dentro dessa pasta PDO PHPO. Vou voltar aqui então para a raiz e ele vai acessar Untitled Document. Eu vou colocar aqui,
PDO com PHP orientado. Salvar. Então tá lá, esse aqui é o meu arquivo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, como minha lógica vai ser abstraída do conteúdo HTML, eu tenho que incluir o arquivo que tem minha lógica para mim poder acessar os meus métodos, né? Então require underline once dentro da pasta classes é a mesma coisa de include, tipo, classes o bd.class.php, tá? E aqui eu posso chamar a conexão, só que tem uma forma melhor de fazer isso aqui. Vou apagar esse PHP, crio um novo arquivo de configuração PHP e nesse arquivo eu faço o requerimento e chamo o meu método, né, bd com, e eu mando ele conectar ao banco de dados. Vou salvar como config junto com o index. E aqui eu simplesmente dou include, ó, include underline once o config.php. E agora ele tem que estar conectando ao banco de dados através do meu config. Então nenhum erro aconteceu e eu posso acessar os meus métodos da forma que eu quiser. Ok? Vou aqui agora então tá criando uma outra classe que ela vai ser responsável por fazer todos os queries de insert, select e update que a gente aprendeu nas videoaulas passadas, né? Ela vai estar sendo se comunicando, os métodos se comunicando entre si para retornar valores falsos ou verdadeiros e assim a gente poder fazer nossas validações insert, select e update, ok? Então vamos lá, vou criar minha nova classe, Ctrl N, PHP create, PHP, vou salvar como query.class.php dentro da pasta classes, certo? Ela vai ser minha classe query. Então aqui vai um segredo. Eu estou criando minha classe query, certo? Nessa minha classe query vai ter meus SQLs, lógico, para me acessar o banco de dados. Só que como essa classe ela não tem conexão nenhuma, eu tenho que estender ela à minha conexão. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o atributo extends e o nome da classe que eu quero estender, no meu caso bd, ok? Vou salvar aqui agora. Só que eu não tenho aqui. Para eu poder acessar os métodos, eu vou ter que simular aqui uma inclusão externa. Vou incluir uma vez o bd.class.php. Só que a gente não vai estar usando dessa forma, tá? Isso aqui vai ser incluído externamente lá na nossa index, tá? É só para poder acessar esse método aqui, ó. Ok? Então vamos lá. O primeiro método que eu vou criar vai ser um método público function. Vou chamar ele de insert. Esse meu método ele vai precisar de fazer inserção. Então eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui, vou pegar lá, ó, fora aqui, vou pegar PDO config, vou pegar esse mesmo formulário aqui, ó. Posso fechar, eu vou colocar aqui no meu index, dentro o meu formulário de cadastro. Atualizar, tá aí o meu formulário de cadastro. Vai ser a mesma lógica, só que isso aqui é externo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar dos dados. Então eu vou precisar dos dados do cliente, vai receber como um array. Eu vou ter então três campos, né? Dois campos, vai ser o nome e o e-mail. Então eu vou definir que o primeiro parâmetro vindo do array vai ser o nome do usuário e o segundo vai ser o e-mail, ok? Então a variável query cad vai ser igual insert into clientes nome e-mail values aqui e aqui, no meu caso desconhecido, né? A variável cadastrar vai ser igual a, no caso aqui eu vou acessar bd, ou melhor self com prepare, né? Por que eu estou acessando dessa forma? Self é porque essa minha classe ela tem o atributo de conexão privado
E eu acesso com 2 pontos porque ele está a nível de classe. Então static eu acesso com 2 pontos e o nome da classe antes. No meu caso self, que está estendendo a ABD. Então é como se essa classe fosse a mesma essa e vice-versa. Então acesso como self. Ok, self, atributo de conexão, conecta e depois eu preparo o meu query CAD. Depois cadastrar vai setar o meu execute, ok? Aqui vai ser o seguinte, os dados, ok? Então aqui vai ser o seguinte, no meu array, o primeiro parâmetro que eu vou passar vai ser o nome e o segundo e-mail. Então eu só mando aqui ele executar. Se ele conseguir executar, ó, se ele conseguir executar isso aqui, ele vai retornar verdadeiro que ele conseguiu cadastrar. Caso contrário, ele vai retornar falso para minha outra página e eu vou estar fazendo essa verificação lá na minha index. Então aqui eu tenho essa minha função para fazer o insert. E eu vou ver aqui agora se vai funcionar. Vou vir aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer é incluir também, dar um require no meu caso. Vou apagar isso aqui, ó. Tá? Vou dar um require underline once classes barra query.class.php, ok? Variável objeto mesmo vai ser igual a new query abre e fecha parênteses, tá? Então todos os atributos que eu criar nessa minha classe vai estar na minha variável objeto aqui. Então vai ser o seguinte, php, aqui eu vou verificar se existir post ação e o meu post ação for igual enviar, mesma coisa, recupero o nome igual strip tags filter input post nome, mesma coisa para o e-mail, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, se objeto insert dados, então eu tenho que criar minha variável dados, que vai ser igual a um array com o nome e o e-mail. Se ele conseguir cadastrar, echo cliente cadastrado. Caso contrário, o meu método de insert retornou falso. E eu vou dar um outro echo dizendo que não foi possível cadastrar. Ok? Então vou atualizar minha página aqui, ó. Vou primeiro fazer aqui minha verificação, ó. Que se vou fazer assim, ó. Se variável nome igual em branco ou variável e-mail igual em branco, echo informe os dados. Caso contrário, ele entra no meu script que está chamando lá da classe. Então aqui eu dou um tab, ok? Atualizando novamente, eu vou mandar cadastrar o cliente. Então informe os dados. Lucas Silva e o meu e-mail cadastrar cliente. E cliente cadastrado. Então repare que eu simplesmente mando ele inserir via método, né? Então eu criei aqui meu método que vai fazer o cadastro de clientes. Então cadastro de clientes. Isso aqui está abstraindo minha lógica. Eu não preciso fazer todo o meu insert aqui. Eu só chamo minha classe de insert, né? Então vou ver aqui no meu banco de dados, ó, visualizar, e tenho apenas o usuário que eu acabei de cadastrar pela classe, ok? Agora também eu posso estar criando o meu método que vai retornar o meu query de listagem dos usuários, né? Então, no caso, o meu select. Eu vou novamente dar um control, vou dar um require, vou dar um include once
bd.class.php para me poder acessar novamente aqui os métodos. Então vai ser o seguinte: public function é selecionar, tá? Eu vou retornar então a seleção. Então, seleção dos clientes. Variável query select vai ser igual. E aqui eu vou fazer o seguinte: select all from clientes order by id desk, tá? E aqui eu simplesmente, ó, retorno eu vou criar aqui, ó, variável. Posso retornar direto uma variável para criar aqui, ó, variável query, não, executar vai ser igual a self com prepare query select, e depois eu retorno executar query. Não, nesse caso eu posso jogar direto aqui, ó, dessa forma: executar igual a self com query no meu query select, certo? Eu retorno query nesse meu método, né? Simplesmente seleciono e retorno query. Então aqui embaixo, ó, no meu index, eu faço o meu L. Repare que diferença de códigos que a gente vai estar fazendo aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui agora para não dar nenhum erro. E aqui eu vou fazer da seguinte forma: eu chamo o meu objeto, vou dar um for each, ó, for each, abro chaves, envolvo já aqui o meu li. Vou fazer o seguinte: for each objeto selecionar as nome, ok? Nome e o e-mail, certo? Porque ele retorna cada campo como índice. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó: php echo nome primeiro, vamos ver aqui, ó, 0, porque o primeiro é o id, né? Então vai ser o seguinte: id nome e não, tá errado. Aqui eu posso fazer assim, então, ó: select nome, vírgula, e-mail, e aqui ele retorna só esses campos para o meu index. Então eu só acesso o nome e peraí, eu acho que eu já sei aqui, ó. Vou voltar aqui na minha classe. Eu posso retornar, ao invés da variável sendo igual a alguma coisa, eu retorno simplesmente o meu self, né? Então ele já acessa direto o método. Então vamos ver aqui. Não deu certo ainda. Ele está retornando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, visualizar. Já sei, eu acho que o erro deve estar aqui, ó. Vou fazer da seguinte forma: eu passo tudo aqui para o mesmo valor. Então variável valor, e eu acesso da seguinte forma: eu quero o valor, eu quero o índice do nome do usuário. Mesmo assim o código ainda fica bem limpo, ó, Lucas Silva, tá vendo? E aqui, ó, valor, no caso php echo valor e-mail, ele retorna um array dentro desse for each e eu acesso dessa forma: nome e o e-mail, tá? Então cadastro e select via PHP orientado, ok? Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou mostrar aqui como criar os outros métodos que a gente vai usar essa classe no nosso projeto, né? Vai ser essa mesma classe, ela abstrai todos os nossos queries dentro dela. Então eu acesso tudo dentro de um for each. E olha só o que a gente economiza de código aqui na página. Já imaginou a gente fazer todo o select novamente? Então essa daí é a forma mais prática de você estar utilizando
o PHP orientado a objetos para fazer seus hashes em banco de dados.